Olá pessoal, eu sou o tio Carlos, pastor da Arena Church, e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da história da Arena Church, contar para vocês como tudo começou, né, quando começou e qual o propósito que nós temos, enfim, uma série de informações que eu vou estar compartilhando com vocês agora. A Arena começou, antes nós tínhamos o Ministério de Adolescentes aqui já na Catedral, porém era um trabalho que nós fazíamos aqui na Igreja de Campos Elíseos, que era a célula, eram duas células, Samuel, que é a célula de juniores, e a Faróis, que é a célula de adolescentes. E nós tínhamos toda uma estrutura de trabalho, né? Nós tínhamos os acampamentos, nós tínhamos os eventos que nós fazíamos e fazemos até hoje, e sempre procuramos organizar de forma dinâmica, lúdica, enfim, uma infinidade de atividades que viessem a envolver os adolescentes. Porém, com o passar do tempo, nós observamos a necessidade de ter um local para os adolescentes. Por quê? Chegava nos cultos, o culto da catedral é um culto aplicado para a igreja toda, né? E as crianças saíam, iam para suas classes e os adolescentes ficavam no culto, porém tendo uma ministração normal. E um dia eu comecei a sonhar com a ideia de ter um culto para os adolescentes. E o que é interessante é que o pastor Rodrigo também teve essa mesma ideia. Eu creio que foi um propósito de Deus, que nasceu, né, obviamente, no coração de Deus e foi firmado confirmado através do pastor Rodrigo, que me chamou e falou: tem um desafio para você e nós pretendemos começar aí um culto para os adolescentes, porém num lugar diferente, não aqui na catedral, seria no Templo de Campos Elíseos, onde nós hoje realizamos nosso culto. E surgiu como desafio, porque eu estava já aguardando a nomeação pastoral e veio um ano antes disso, né, acontecer, veio o desafio de começar a Arena Church. Nós começamos em setembro de 2019 e então começou aquela movimentação toda, né, para ter um culto, uma estrutura de um culto, não apenas um momento de entretenimento, ou melhor, não um entretenimento, mas um culto verdadeiro, um culto legítimo, né? Com todas as atividades onde acontece toda a liturgia de um culto na catedral. E foi aí que nós tivemos a ideia de formular um ministério de louvor, um ministério de mídia, toda uma estrutura para que tudo fluísse normalmente. E pensamos com o nome e começamos um desafio, várias ideias, vários nomes, né? Já tínhamos uma equipe de adolescentes envolvido para ajudar as coisas a acontecerem e começamos a trabalhar no desenvolvimento desse nome que firmou a Arena Church. E nós tivemos aí uma experiência muito positiva conhecendo uma outra igreja, né, de Volta Redonda, que é a Rampa Church, e vimos que tinham o mesmo perfil, né, que era o propósito era aquele, ter um lugar para os adolescentes adorarem ao Senhor, buscarem ao Senhor e principalmente os adolescentes estarem trabalhando para que tudo aconteça, para que tudo flua no mesmo nível de um culto organizado por adultos, né? E começamos então esse desafio, né, de fazer um trabalho com uma proporção aí bem grande, né? E começamos o ministério, na época o Ministério de Louvor, com poucos recursos, não tinha ainda uma estrutura aqui, porque a igreja, os principais eventos aconteciam na catedral e aqui tinha uma estrutura bem menor. E fomos aí através de um tempo reestruturando o templo, preparando o templo, e hoje nós temos um ministério de louvor muito forte, um ministério de louvor bem atuante, que tem dado um resultado muito grande, um resultado bem positivo. Enfim, hoje eu vejo que a Arena Church é uma igreja relevante, né? Ela é uma igreja que tem um impacto na sociedade. A Resende conhece a Arena Church hoje. Então a gente vê que quando um adolescente chega aqui para nos visitar, alguém compartilhou que existe uma igreja em Campos Elíseos, uma igreja só de adolescente, e isso é legal porque é a identidade da Arena, né? Uma igreja de adolescentes, organizadas por adolescentes, onde tudo acontece com os adolescentes realizando as atividades, né? Claro, nós temos os adultos, líderes adultos
que monitoram, que trabalham, que orientam, que capacitam, para que eles tenham uma base para poder ministrar. Então a abertura do culto é feita por adolescente, o louvor é feito por adolescente, o momento de oferta, enfim, toda organização do culto é feita por adolescente. Isso é legal por quê? Porque já prepara o adolescente para que ele esteja pronto para assumir uma responsabilidade quando estiver jovem, poder cuidar de uma igreja, enfim. Vai. Como que você conheceu a Arena e qual foi a sua primeira impressão? Então, eu conheci a Arena pela live da Catedral e vim procurar saber. E quando eu vim procurar saber, eu adorei o culto, adorei as pessoas são maravilhosas e cada culto, pra mim, sempre tá me tocando, sempre tá me dizendo alguma coisa. Parece que Deus tá dizendo pra mim aquilo, exatamente aquilo. E eu sou muito grata por estar na Arena. E é isso. O propósito. Quando nós decidimos começar a Arena Church, né, a ideia inicial foi o que? A igreja catedral estava ficando muito cheia e precisava, inicialmente a ideia era ter uma atividade para os adolescentes onde tirasse e criasse um outro ambiente para os adolescentes. Só que o propósito foi muito além do que dito inicialmente, né? Que era abrir espaço, que era criar um ambiente e tal. O propósito foi muito além, porque como o próprio nome fala, Arena Church, quando você fala de arena, você fala de um local de desafios, de disputa, né? Disputa que eu digo é você lutando contra os seus maiores medos, inseguranças, seus desafios próprios. E a Arena tem como propósito isso, fomentar no adolescente, puxar no adolescente a capacidade de enfrentar os seus próprios desafios. Então a Arena Church hoje, ela, além de preparar o adolescente para enfrentar, para estar pronto para o futuro, para ser um jovem relevante, um jovem que realmente causa um impacto na igreja, na comunidade, enfim, na sociedade, a Arena teve essa visão, ela tem essa visão, que é levar o adolescente muito além do que ele estava sendo preparado antes. Então a Arena, hoje, ela prepara o adolescente até mesmo para quando ele estiver longe dos pais, vivendo numa universidade, por exemplo, numa outra cidade, ele já está preparado para evoluir espiritualmente sem que os pais estejam por perto orientando, né, diretamente ali como fazer, o que fazer, porque eles já estão longe, eles não estão ali durante o culto debaixo dos olhos dos pais, mas sim debaixo das orações dos pais, mas vivendo uma realidade de amadurecimento espiritual. Então o propósito da Arena Church hoje é favorecer o amadurecimento, né? A maturidade, o desenvolvimento da maturidade desse adolescente ao longo desse período que ele vai ficar aqui, tá ok? E mais adiante, né, nós temos como propósito hoje impactar. Nosso maior alvo hoje é impactar vidas para Jesus. Não ser apenas uma igreja na cidade, é ser uma igreja que alcance a cidade, uma igreja que alargue as fronteiras, que avance, que saia das quatro paredes e realmente venha causar um impacto social, motivacional para outros adolescentes que estão por perto, que estão nas escolas, que estão, enfim, vivendo aí próximo dos adolescentes da Arena Church. Qual foi a mudança gerada em você a partir do momento que você entrou para a Arena? Então, eu tive o meu verdadeiro encontro com Jesus, eu reconheci o verdadeiro significado da palavra amizade, eu encontrei pessoas que não me diminuíram, e não me diminuíram pelo problema que eu tinha, mas sim me ajudaram e cuidaram de mim e quiseram ser meus amigos pelo aquilo que eu era, independente das coisas erradas que eu fazia. E então, eles vieram e acrescentaram e me mostraram que eu poderia ter uma vida verdadeira com Jesus, assim como eles tinham. Como toda instituição com ideais relevantes, né, nós temos aí objetivos, ainda para 2021. Nós temos um propósito aí de alargar nossas fronteiras, que é o que? Um templo da Arena Church, um templo nosso, um templo com a nossa cara, com a nossa identidade, um local onde os adolescentes vão se sentir bem, vão ser acolhidos, não somente para frequentar o culto,
mas para que tenham atividades ao longo do dia que venha preencher a sua vida, né? Por exemplo, nós vamos iniciar um projeto em breve, que é uma clínica psicológica, com apoio psicológico, né? De uma forma geral, não somente com a ideia de tratar uma patologia, mas sim de uma orientação, de um aconselhamento, de uma orientação profissional, né? Então a ideia é realmente ter um trabalho, uma clínica que venha suportar os adolescentes durante aí a sua jornada como adolescente, o seu período de evolução, de maturidade. Então a clínica é um projeto, nós temos aí o novo templo, como eu acabei de citar, nós temos um projeto missionário dentro da própria comunidade. Nós estamos hoje no centro da cidade de Resende e nós precisamos alcançar a comunidade aqui local, apesar de ser um ponto focado no comércio, mas ainda assim temos prédios, temos bairros próximos aqui que precisam ser alcançados. E aguardando mais umas liberações, eu creio que em breve a gente vai poder já fazer trabalhos nas ruas, fazer trabalho nas praças, enfim, nós precisamos começar a causar um impacto, mostrar que adolescente cristão faz a diferença por onde passa, né? Por onde anda, cuidar da nossa rua aqui, da nossa principal rua daqui da cidade, é a rua mais movimentada da cidade, do centro da cidade, cuidar da nossa rua, ter uma ideia de um projeto de cuidar mesmo, botar placas, identificar, ajudar, sabe, cuidar das calçadas, pintar meio fio, enfim, fazer coisas que mostrem para a sociedade, não só para mostrar, mas até mesmo para trabalhar a cabeça do adolescente, a responsabilidade social, que é o que? Você cuidar do local por onde você anda, né? Você manter o seu ambiente agradável, cuidado. Ah, mas eu não moro no bairro onde tem a igreja. Não, mas você frequenta o bairro. É o cartão de visita da nossa cidade. Então, é uma responsabilidade também da Arena Church daqui para frente. Então, em breve nós teremos aí 3 projetos em andamento, que é o novo templo, a clínica e o projeto missionário, que é ganhar vidas para Jesus nas escolas, enfim, na sociedade. Como é ser pai de um adolescente que frequenta a Arena Church? Então, eu tenho visto um trabalho muito bem feito aí pela equipe do tio Carlos. Eu tenho visto que a minha filha tem evoluído bastante, tanto na área espiritual quanto na área, ela como estudante, como filha, como neta da avó dela, e eu gostaria muito mesmo de parabenizar pelo bom trabalho que tem sido feito aí na Arena Church e deixa para vocês. Tragam seus filhos para eles fazerem parte dessa equipe maravilhosa que está sendo formada aqui na Arena Church. Então, concluindo, né, toda a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, eu posso dizer que a Arena é uma igreja de impacto, é uma igreja que o Senhor levantou não somente para concentrar os adolescentes, mas para expandir, levar os adolescentes para além das nossas fronteiras. Esse é o propósito da Arena Church hoje. Tá? Então, em breve estaremos aí com mais eventos, mais atividades aqui na nossa cidade. E você que quer conhecer a Arena Church, nós temos nosso culto aos domingos às 19 horas aqui no Templo de Campos Elíseos, né? A Avenida Alfredo Waitley, número 153, ao lado da Padaria Sabor. E também temos a célula, a Samuel e Faróis, que acontece às sextas-feiras, às 20 horas, aqui também no Templo de Campos Elíseos, na Arena Church. Tá ok? Então fica aí o convite para todos vocês, adolescentes, jovens que queiram visitar também, líderes que queiram visitar a Arena Church para ver como esse projeto tem dado certo. Fique à vontade, vem aqui que a gente bate um papo, apresenta toda a estrutura para vocês conhecerem como o projeto tem sido direcionado. Obviamente, em primeiro lugar, a direção vem do Senhor e nós, como obedientes e atentos à voz dele, colocamos em prática. Então, fica aí o convite, Deus abençoe vocês. Amém.